Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos ler os sonhos de São João Bosco, céu, inferno e purgatório. O purgatório. Ontem à noite, meus caros filhos, havia-me deitado e não conseguindo adormecer, logo estava pensando na natureza e no modo de existir da alma, como ela era feita, de que modo poderia encontrar-se e falar na outra vida, estando separada do corpo, como faria para trasladar-se de um lugar a outro, como nós poderemos conhecer uns outros depois de mortos, sendo senão puros espíritos. E quanto mais pensava nestas coisas, mais obscuro me parecia tal mistério. Enquanto divagava por essas ideias e outras semelhantes, adormeci e me pareceu que estava numa estrada que conduz e nomeou a cidade e que chamava aquela direção. Andei durante algum tempo, atravessei lugares para mim desconhecidos, até que em certo momento ouvi que alguém me chamava pelo nome. Era a voz de uma pessoa parada na estrada. Vem comigo, disse, e poderás ver logo o que desejas. Obedeci imediatamente, mas tal a pessoa andava com uma rapidez do pensamento, e eu no mesmo passo que meu guia. Andávamos de maneira tal que nossos pés nem tocavam o solo. Chegados por fim a uma certa região, para mim desconhecida, meu guia parou. Erguendo-se sobre uma preeminência do terreno, um magnífico palácio de construção admirável. Não sabia onde estava, nem sobre que montanha, nem me recordo mais se estava realmente sobre uma montanha ou se estava no ar sobre as nuvens. Era inacessível e não se via caminho algum para poder chegar até ele. Suas portas eram consideravelmente altura. Sobe a esse palácio, disse o meu guia. Como vou fazer? Observei eu como fazer para subir. Aqui por baixo não há estrada e não tenho asas. Entra, replicou ele com autoridade, e vendo que eu não me movia, disse: faz como eu, levanta os braços com boa vontade e subirás, vem comigo. E assim dizendo, levantou ao alto as mãos, dirigindo-as para o céu. Eu também abri os braços, então, e me senti, num só instante, alcançado pelos ares, como uma nuvenzinha. Eis que chego aos umbrais do palácio. O guia me acompanhará até lá. Que há aqui dentro? Perguntei. Entra e visita-o e verás. No fundo, num salão, encontrarás quem te ensinará. E desapareceu, ficando eu só, como o guia de mim mesmo. Entrei no pórtico, subi as escadas e cheguei a um salão verdadeiramente régio. Percorri salas espaçosas, aposentos riquíssimos de ornamento e longos corredores,
caminhava com velocidade acima da natural. Cada sala brilhava com magnificência de tesouros espantosos, e naquela velocidade percorri tantos aposentos que me foi impossível contá-los. Mas uma coisa era mais admirável. Para correr com a rapidez do vento, eu não movia os pés. Suspenso no ar com as pernas juntas, deslizava sem esforço sobre um cristal, mas sem tocar o pavimento. Passando assim de um aposento a outro, vi finalmente, no fundo de um corredor, uma porta. Entrei e me encontrei num salão grande que superava em magnificência a todos os demais. No fundo dele, sobre uma cadeira de espadar alto, avistei um bispo, majestosamente sentado, em posição de quem se prepara para dar audiência. Aproximei-me com respeito, fiquei admiradíssimo por reconhecer naquele prelado um íntimo amigo meu. Era Dom. É esse, e disse o nome. Bispo de falecido havia 2 anos, parecia nada sofrer. Seu aspecto radiante, afetuoso e de tão grande beleza que nem sequer poderia exprimir. Ó senhor bispo, vós por aqui? Perguntei com grande alegria. Não me vê? Respondeu o bispo. Mas como isto? Ainda estás vivo? Não morrestes? Sim, morri. Se morretes, como é que estás sentado aqui tão radiante e satisfeito? Se ainda estás vivo, por caridade, esclarecei-me. Na diocese de Ajar, um outro bispo, Dom, e em lugar como é que se esclareceu esta confusão? Esteja tranquilo, não se preocupe, que já estou morto. Ainda bem que já está um outro em vosso lugar. Sei disso, o senhor Dom Bosco está vivo ou está morto. Estou vivo, não verdes? Estou aqui em corpo e alma. Aqui não se pode vir com o corpo, mas sem embargo, aqui estou. E o que lhe parece, mas não é assim. Eu me apressava em falar-lhe, fazendo perguntas e mais perguntas, sem receber resposta alguma. Como pode ser que eu estou vivo e esteja aqui convosco, senhor bispo que já morrestes? Tinha medo de que o bispo desaparecestes, pelo que lhe roguei. Senhor bispo, por caridade, não me deixeis. Necessito de saber muitas coisas. Dizer-me, senhor bispo, salvastes vossa alma? O bispo, vendo-me tão ansioso, disse: não aflige tanto e fique calmo, que não fugirei. Pode falar. Dizer-me, senhor bispo, estais salvo? Olhe-me, observo como estou robusto, cheio de louçânia e brilho. Seu aspecto me dava realmente a certeza que estava salvo, mas não me contentando com a impressão, repliquei: Dizei-me se estás salvo, sim ou não. Sim, estou em um lugar de salvação, mas já estás no paraíso gozando do Senhor ou no purgatório?
Estou em um lugar de salvação, mas a Deus ainda não vi, ainda necessito que reze por mim. E quanto tempo ainda devereis estar no purgatório? Olhe aqui e leia, disse, representando-me uma folha de papel. Tomei na mão o papel, observei atentamente, mas nada vendo escrito, disse-lhe: nada vejo. Veja bem o que nele está escrito e leia. Já olhei com atenção e estou olhando novamente, mas nada posso ler, porque nada há escrito aqui. Veja com mais atenção. Vejo um papel com floreados vermelhos, azuis, verdes, cor violeta, mas não encontro letra alguma. São algarismos. Não vejo letras nem números. O bispo olhou o papel que eu tinha nas mãos e disse: já sei por que o senhor não vê nada. Tira o papel ao contrário. Exterminei a folha com maior atenção, virei-a de todos os lados, mas nem de um lado nem de outro nada consegui ler. Somente pareceu ver, entre uma infinidade de traços, o desenho do número 2. O senhor Dom Bosco sabe por que é necessário ler ao contrário? Continuou o bispo. É porque os juízos do Senhor são completamente distintos do mundo. O que os homens julgam por sabedoria é tolice aos olhos de Deus. Não tive coragem de insistir para que explicasse mais claramente e disse: Senhor bispo, não vos afasteis, quero te perguntar-vos mais coisas, pois pergunte, que lhe escuto. Eu me salvarei? Deve ter esperança nisto. Não me façais sofrer, dizei-me logo se me salvarei. Não sei. Pelo menos dizei-me se estou na graça de Deus. Não sei. E se meus meninos se salvam-se-ão? Não sei. Mas, por favor, dizei-me. Estou implorando. O Senhor estudou teologia e, portanto, pode saber, pode dar-se a resposta a si mesmo. Mas como? Estais em um lugar de salvação e ignorais essas coisas? O Senhor as dará a conhecer a quem quer e quando quer que elas sejam comunicadas, dá ordem e permissão para tal. A não ser assim, ninguém pode comunicá-lo aos que ainda vivem. Eu achava nervoso na impaciência de fazer mais perguntas e as fazia apressadamente com temor de que o senhor bispo se retirasse. Dizei-me logo para dizer de vossa parte os meus meninos. O Senhor sabe tanto quanto eu o que devem fazer. Tendes a igreja, o evangelho e outras escrituras que tudo vos dizem. Diga-lhes que salvem suas almas, pois tudo mais de nada serve. Já sabemos que devemos salvar a alma, mas que devemos fazer para salvá-la? Dê-me alguma recomendação especial para poder salvá-la e que nos faça recordar de vós. Eu o repetirei aos meus rapazes em vosso nome. Diga-lhes que sejam bons e obedientes. Quem é que não sabe estas coisas? Diga-lhes
que sejam puros e rezem, mas explica-vos em termos mais discretos. Diga-lhes que confesse com frequência e façam boas confissões. Alguma outra coisa ainda mais secreta? Direi, já que quer, diga-lhes que tem diante os olhos uma neblina, e quando alguém chega a vê-la, já está muito adiantada. Quem afasta essa neblina como se lê nos Salmos, que neblina é esta? Todas as coisas mundanas que impede de ver as coisas celestiais como de fato são. E que devem fazer para afastar esta neblina? Considerem o mundo exatamente como ele é. O mundo está todo posto no maligno. E então salvarão a alma. Que não se deixe enganar pelas aparências do mundo. Os jovens creem que os prazeres, as alegrias, as amizades do mundo podem fazê-los felizes e, portanto, não esperam senão o momento de poder gozar destes prazeres. Mas recordem-se de que tudo é vaidade e aflição de espírito, e tomem o hábito de ver as coisas do mundo não como elas parecem, mas como elas realmente são. Essa neblina, como é principalmente produzida, assim como a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza, assim a obscuridade e a neblina são produzidas principalmente pelo pecado, é a imodéstia e impureza, é como uma nuvem, é como negra nuvem bem cima que toda a visão e impede os jovens de verem o precipício rumo ao qual caminham. Diga-lhes, portanto, que conversem zelosamente a virtude da pureza. Conservem velozmente a virtude da pureza, porque os que a possuem florescerão com o lírio da cidade de Deus. E que se requer para conservar a pureza? Disse-me, e direi aos meus caros jovens de vossa parte: recolhimento, obediência, fuga do ócio E oração. E que mais? Oração, fuga do ócio, obediência e recolhimento. Nada mais? Obediência, recolhimento, oração e fuga do ócio. Recomendo-lhes estas coisas, que elas são suficientes. Teria querido perguntar-lhe muitas coisas, mas porém não me vinha à lembrança. Assim, e que mal o bispo terminou de falar, imparcialmente para vos transmitir aqueles avisos, deixei apressadamente
segundas parece que se referem a avisos e remédios com o peito à sua antiga diocese. Nada mais? Diga a seus jovens que eu sempre os quis muito bem. E enquanto vivi, sempre rezei por eles. Ainda agora me recordo deles. Que rezem eles por mim. Tem certeza, senhor bispo, de que assim o direi. E começamos imediatamente a oferecer sufrágios por vossa alma. Mas quando o senhor bispo estiver no paraíso, lembre-se de nós. O bispo tinha tomado um aspecto ainda mais sofredor. Era um tormento vê-lo. Sofria muitíssimo. Era uma agonia das mais angustiosas. Deixe-me em paz, repetiu. Deixe-me e vá para onde o Senhor me chama. Senhor bispo, respondia eu cheio de indizível compaixão. Deixe-me. Parecia que expirava. Uma força invisível arrastou-o dali para as habitações mais interiores, de modo que desapareceu. Eu, tanto sofredor, assustado e comovido, quis voltar atrás, mas tendo batido com os joelhos no objeto qualquer daquelas salas, acordei e me encontrei de repente deitado em meu quarto, com verdes jovens deste sonho, com todos os outros sonhos, e nós, que se refere a vós, não tendes necessidade de explicações, porque todos os entendem bem.